O C4 Cactus nunca teve vida fácil no mercado. Primeiro, quando ele foi lançado, o brasileiro o repelia, né? Não queria ele porque era um Citroën. Citroën aqui no Brasil nunca teve vida fácil. Mas aí a marca francesa foi englobada aí pelo grupão Stellantis, que congrega aí Jeep, Fiat, Peugeot e a própria Citroën, e ele foi repaginado, reposicionado, as vendas até melhoraram. Mas aí, coitado do C4 Cactus, começou a sofrer fogo amigo do C3 Aircross. Pois é, Boutros, a vida do C4 Cactus nunca foi fácil e não vai continuar sendo. Apesar de já estar mais ou menos encaminhando ali para sua fim de trajetória, o C3 Aircross chegou aí com força para chamar a atenção do consumidor que precisa de um SUV com mais espaço e opção de 7 lugares, coisa que não existe no velho C4. Mas, te pergunto, você ia de qual? C4 ou C3 Aircross? Cara, não sei. Talvez se eu quisesse mais desempenho, ainda apostaria no C4, um pouco mais de sofisticação. O C4 ainda é uma escolha, né? Mas o C3 tem outros atributos aí, né, ô Jabulas, que vão deixar o consumidor com a pulga atrás da orelha. Tem boas virtudes interessantes, cara. Mas vamos conversar isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos passar um chapéu aí, né? Vamos lá. Se você não é inscrito ainda no Autopapo, uma vergonha, né? Mas vai lá, se inscreve, aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Temos conteúdos novos todos os dias. E se você conhece alguém que está em dúvida qual SUV comprar, manda esse link, compartilha e deixa seu like, claro, se você curtiu o nosso conteúdo. Vamos à batalha aqui, a rinha dos Citroëns. O C4, né, assim, tem uma pegada mais hatch bombado, né? Às vezes a pessoa que não quer partir para um SUV mesmo, aquele SUV que a gente conhece, clássico, ainda encontra no C4 Cactus um representante aí, mais uma pegada crossover do que de fato uma pegada off-road. Foi um dos primeiros com essa subdivisão aqui de farol embaixo e LEDs em cima, escola aí que a Citroën começou ainda com o Picasso, né? Lá o C4 manteve e é derivado, a versão brasileira do carro é uma versão, entre aspas, simplificada do europeu, né? Que era ainda mais exótico. Foi apresentado até no Salão do Automóvel aqui, né, Foi, era uma versão que vinha com aqueles airbumps, pareciam uns travesseiros na porta, era um negócio ali meio... Na época que a marca francesa ainda procurava ser exótica, né? Soluções diferentes do resto do mercado. Depois que virou Stellantis, partiu para uma outra pegada e o C3 Aircross representa essa outra pegada, né? Sim, o C3 é a nova fase da Citroën no Brasil e também nos mercados estrangeiros, pois ela chega para ser uma marca de acesso. Inclusive, quando esse carro foi lançado, os executivos falaram que a Citroën chegou para ser uma marca acessível, era uma marca de soluções, né, com um preço factível para o consumidor. E desse carro, do C3, que é um popular nato, surgiu o Aircross, que trouxe um pouco mais de refinamento, mas, Felipe, ainda mantém aquela essência pé de boi que você tem lá no C3. É mesmo? O C4 ainda tem boas soluções, peca em algumas coisas no acabamento, a gente vai entrar lá daqui a pouquinho, mas no geral ainda é um carro que traz assim, ok, um posicionamento dessa que a gente falou, dessa herança da Citroën, né? O C3 Aircross deu uma incrementada, né, em relação ao C3 hatch, mas ainda tem, né, esse ranço, né? Tem. Ali você vê ali que o DNA dele é bem espartano, apesar do banho de loja, apesar desse visual, ele é muito legal, ele é bacaninha, ele é bem robusto, né? Ele é bem bombadinho, assim, você vê o paralama largado, você é um carrinho invocado, você tem bons conteúdos nele, você tem inclusive conteúdos que acredito que superem no C4, mas você tem ali elementos ali que deixam bem claro a sua origem popular. A gente está falando demais do interior, mas sem mostrar, então vamos lá. Vamos mostrar primeiro o C4 Cactus, depois a gente pula para o C3 Aircross, combinado? Claro. Essa aqui é a versão Shine do C4 Cactus, então ela traz algumas comodidades, como por exemplo, chave presencial compartida aqui por botão, o ar-condicionado digital,
o sistema multimídia aí com Android Auto, Apple CarPlay, conectividade sem fio, mas você já vê o peso da idade em algumas coisas que parecem bobas, mas você vê que é um projeto mais antigo, que falta alguns detalhes que hoje o brasileiro valoriza. Por exemplo, a quantidade de porta-objetos. Agora ele até tem esse carregador por indução aqui, mas muito limitado, né? Você não tem mais espaço para muita coisa. Uma porta USB aqui, você vê que é uma adaptaçãozinha meio... Aqui você vê o problema no acabamento, né? Tá meio frouxinho aqui. E algo também que já está completamente defasado é esse painel, esse quadro de instrumentos aqui, que parece uma calculadora, né? Parece até um negócio que tá aí já 15, 20 anos atrasado. Outro problema muito claro aqui no C4 Cactus é a quantidade de plástico, dá um aspecto inferior, um plástico meio áspero. Isso aí também joga contra. Os bancos são confortáveis, uma herança ainda da época da Citroën, né? A forma como a alavanca aqui é acionada, o posicionamento da alavanca, ela não é destravada aqui por um botãozinho, sim pela posição da alavanca. Temos as trocas sequenciais do câmbio automático de 6 marchas apenas na alavanca, não temos borboletas, e o resultado desse painelzinho aqui bem ultrapassado, por exemplo, não me agrada em nada esse contagiros em forma de barra aqui, para mim não diz muita coisa. Ele não tem, por exemplo, o marcador de temperatura, apenas a luz espia, e o computador de bordo muito simplificado aqui no cantinho, com funções básicas aí como média de consumo, consumo instantâneo, quilometragem parcial. Ô Jabula, você acha que o C3 Aircross evoluiu nesse sentido? É pior ou melhor aqui que o C4 Cactus? O C3 evoluiu bastante, Boutros, né? A gente vê em questão de ergonomia, disposição das funções, né? Aqui a gente está num carro aqui que é um projeto, por exemplo, a gente viu esse carro em 2014, né? Há 10 anos. Então você tinha outro conceito, você não tinha os conteúdos que hoje são necessários e mandatários em qualquer carro, qualquer SUV compacto ali com um ticket mais elevado, né? Tudo aqui foi adaptado, coisa que não existia no projeto original. Carregador por indução adaptado, essa profusão de portas USB adaptadas. Aqui tem uma aqui também, o nosso amigo que viaja aqui no passageiro, o Carona tem uma, mas no C3 Aircross você já tem isso repensado. Vou aproveitar que eu estou aqui dentro. Felipe é um cara que tem quase 1,80 m. Já tem 1,80 m, Felipe? 1,83 m. Tinha, né? Não sei se ainda tem. Você é grandão, hein? Pois é, eu tenho 1,68 m, sou um anão. E o Felipe com 1,83 m aqui, o banco está posicionado para ele, mas ainda sobra espaço aqui para o meu joelho. Talvez um cara maior do que eu aqui, talvez vai ficar um pouquinho mais apertado, né? O espaço aqui é gostoso, o banco acomoda bem, ele é bipartido, né? Um ponto ali a se considerar. Eu acho que 3 aqui atrás vai apertado como em qualquer automóvel, né? Afinal de contas, nem carro premium super luxo leva 5 com muito espaço. Mas vamos dar um pulinho lá no... Vamos lá, melhor C3? Que falar e mostrar, né? Pois é, saímos do C4 Cactus, entramos aqui no C3 Aircross. A gente está na versão Shine, também é a topo de linha, tem o mesmo sobrenome. E uma das primeiras coisas que a gente percebe aqui, logo ao sentar ao volante, é que ele tem um quadro de instrumentos verdadeiramente digital, com diferentes opções ali de configuração de tela e que já dá uma valorizada considerável em relação ao irmão mais caro. Bom, de resto, você tem aqui o mesmo multimídia, a mesma dimensão de tela, no entanto, com uma posição, precisa muito mexer a cabeça para poder olhar aqui seu navegador, para poder acessar algum comando, apesar de ter uma coisa que me incomoda nesse carro, que ele não tem um botão de volume físico, só tem o digital ou aqui no volante, que é um item que um pouco desagradável. Em termos de conteúdo, você vê que ele é mais simples em alguns aspectos. A chave é a convencional, o miolinho aqui, essa chave que parece um tubinho de super bonder. Você tem aqui um ar-condicionado analógico, mas a versão conta aqui com uma porta USB-A convencional. Você tem um carregador por indução e lá atrás você tem 2 carregadores. Botos, o que você achou aí do espaço interno aí? Ah, bem superior, né, Jabulas? Pô, é outro departamento aqui. Eu tô muito folgado aqui atrás, bom espaço para a cabeça. O ponto negativo
o comando de vidro elétrico que a Citroën já está usando, né? É uma herança talvez até da época da PSA, que a gente falou, pré-Stellantis, né? PSA, Peugeot, Citroën, e que o 208 tinha um comando de vidro aqui, e o C3 hatch tem, C3 Aircross manteve. Isso, é claro, é uma economia, né, de chicote, é para facilitar a vida, para baratear o custo de produção. E aqui a gente deixa muito claro a confusão que fica, né? Você coloca uma garrafa aqui, você vai acessar o comando de vidro aqui, não, pelo amor de Deus, né? Você tem que vir para frente para acionar. Muito incômodo, muito ruim. Você já vê que isso é o barateamento, né? Que a gente falou, herança de um projeto para um país, para mercados desenvolvidos, e aqui para mercados em desenvolvimento, né? Então, onde dá para economizar, eles vão atrás, mas tem duas portinhas USB aqui para carregamento. O acabamento me parece pior em poucos aspectos, são até similares, né? Só uma questão de revestimento, talvez, mas, sinceramente, nesse ponto aí, eu até me surpreendi, eu achei que o C3 Aircross ia ser pior, mas entre perde e ganha, viu, Jabulas? Não sei se fez tanta diferença, não. Pois é, né? Aquela coisa, você perde ali alguns itens, partida sem chave, você perde o ar digital, mas você ganha, por outro lado, ali com melhor espaço, né, o interno e um acabamento que acaba sendo parelho, né, Felipe? Pouca coisa, o C4 Cactus é pouca coisa superior, como eu disse, eu acho que nada que justifica. Olha, eu acho que o C3 Aircross está levando vantagem até agora, viu, Jabulas? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma melhorada aqui pro meu lado, vamos aumentar a vantagem aqui do meu representante, vamos dar uma conferida no porta-malas? Pois é, Botos, vamos falar de porta-malas? C3 Aircross tem um porta-malão 493 litros, é muito grande, pois esse carro também tem uma derivação em 7 lugares. Então, é o mesmo espaço aqui, é o mesmo projeto. O que muda é que a versão de 7 lugares, você tem um trilho de deslizamento do banco dianteiro e você tem também aqui os ganchos de fixação dos bancos extras. Mas são 493 litros, um espaço generoso, fácil de acomodar sua bagagem. Lógico, né? Você tem as gambiarras de redução de custo. Não tem nem a cordinha. Os caras tiraram aquela cordinha que tinha aqui no porta-malas, trocaram aqui por essa tampa aqui, que ela é dobrável, para você ter mais facilidade de acesso. Ou então que fosse ao menos, né, aquela cortininha, né? Porque talvez não funcione a cordinha, mas aquelas cortininhas. Meu dedo espremeu aqui. Você vê que é claro, uma redução de custo, né? Mas, pô, generoso o espaço interno. Sim. E aqui, ó, tem essa bandeja que é opcional, mas ainda tem um revestimento aqui. E aqui embaixo e o ainda tem um de emergência, né? E não. Convenhamos, hoje em dia não tem como mais defender o tamanho da roda normal, perder espaço no porta-malas para carregar peso morto, né? Exatamente. Bom, e aí, cara? Cara, vamos lá no C4, né, Cactus, porque eu acho que nessa aí mais um ponto aí pro C3 Aircross. Vamos lá. Aqui a gente só vai fazer para constar, né? Porque de fato o C3 Aircross tem uma larga vantagem. Esse aqui são 320 litros mais ou menos aí de porta-malas, uma diferença bem razoável. A gente ainda tem um problema do macaco e do triângulo ficarem ali ainda roubando um pouco mais de espaço. Temos o problema também aqui, é um porta-malas fundo, a tampa pequena. Nisso aí o C3 Aircross espancou o C4 Cactus. Só para registrar também, stepzinho de emergência, como a gente disse, em 2024 não tem mais como defender o uso do step convencional. Você quase não troca pneu. O C3 Aircross tá levando vantagem. Eu acho que no próximo quesito aí, Jabulas, ó, já perdeu em espaço interno, já perdeu em porta-malas, empatou ali mais ou menos em acabamento, com algumas vantagens para o C3 Aircross e algumas para o C4 Cactus. Tá difícil defender, hein? Tá difícil. Talvez aí no próximo quesito, desempenho, esse aqui consiga dar uma estilingada? Dar uma estilingada, será? Vamos ver. Vamos ver. Jabulas, a gente está falando dos carros, mas a gente não falou do preço exatamente. Esse aqui, 139, 990, 140 mil. E o seu, quanto é que é? Quanto? 139, 990.
Aqui é 129.990, papai. 10 130. pratas de diferença, mas sabe qual que eu acho que é o motivo? Esse motor aqui, ó, a diferença está nos motores. Esse aqui já é um 4 cilindros, 1.6 THP, um motor que quase ninguém mais está usando, né? Praticamente, assim, é um motor também que vai sumir do mercado, embora ele seja melhor em números, né? Que o C3, ele tem 173 cavalos de potência, 24,5 kgfm de torque. O torque é o mesmo, tanto etanol quanto gasolina, e essa potência que eu falei é no etanol. E esse aí tem quantos cavalos, meu camarada? E qual que é a vantagem, né? Que esse aqui tá em fim de carreira. Esse aí não, é 1.0 turbo, tá sendo usado em larga escala. Pois é, esse aqui é o Turbo 200, derivado do Firefly 1.0, 3 cilindros da Fiat, estreou no Pulse, depois foi para a estrada, Fastback, foi para o 208 e agora chegou no C3 Aircross. É uma unidade que entrega 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Tem um pouquinho menos potência, um pouco menos torque, só que é um motor mais moderno, o motor que chegou agora é um motor que vai ficar em linha durante muito tempo, ao contrário do THP que já está, né, nos seus finalmente. Canto do cisne. No canto do cisne, é um motor aí que foi desenvolvido pela Peugeot e BMW há quase 20 anos. E o fato de estar em mais modelos, né, escala de produção maior, provavelmente barateia o custo aí para Stellantis, né? Sim, tá esparramando esse motor em tudo quanto é carro. Inclusive, quem confere o Auto Papo, se você não conferiu, vai lá conferir. Esse motor vai estar inclusive no C3 Hatch. Chega aí no finalzinho do semestre, aí, então já tá a dica aí. Se você está pensando num carrinho turbo, já vai ter mais uma opção no mercado. Agora, o lance é o seguinte, o que desabona aqui é que no consumo urbano com etanol, que é o combustível mais barato, a média dele ficou em 7,4 km por litro. Quanto ficou o seu aí? Esse aqui um pouquinho mais de 8, viu, Jabulas? Então, é uma diferença pequena, né? Mas, vamos fazer o seguinte, eu passei uns dias, dirigi bastante esse aqui, deixa eu dirigir esse aí, claro. E depois você dirige o C4 e a gente faz um balanço aí, se esses cavalos, esses quilogramas, força metro aí de torque fazem diferença no dia a dia, na prática, né? Então vamos lá. Vamos lá. Sabe qual foi a minha impressão com o C4 Cactus? O câmbio dá uma matada no carro. O câmbio é de 6 marchas, mas ele segura a marcha, ele dá tranco, ele não passa quando deve, não reduz quando precisa. E esse aqui, apesar de ter menos potência e um pouco menos de torque, o carro é mais solto. O câmbio é do tipo CVT, não é aquele CVT que segura a rotação, ele simula as trocas de marcha, ele não retém o giro lá em cima. Mas eu fiquei impressionado, viu? É um carro que ele anda soltinho, assim, é gostoso. O C4 Cactus, por outro lado, ele tem uma dirigibilidade mais afiada, né? É um carro mais gostoso de dirigir na questão do acerto de suspensão, é um carro mais baixo, é um carro que, para quem gosta de dirigir, de fato, ele entrega mais do que o C3 Aircross. Nessa parte de acerto de suspensão, mas na questão da entrega do desempenho, aquela diferença na frieza dos números, você fala, porra, o C3 Aircross vai andar muito menos, mas não, ele desenvolve, é um carro muito gostoso de dirigir nesse aspecto. Pois é. Aqui, a bordo do C4, não é nenhuma novidade, a gente já cansou de dirigir esse carro e o C4 é o seguinte, ele chama atenção, ele é agradável, você se posiciona bem ao volante, mas tem uma coisa que me incomoda, uma que é o reflexo desse quadro de instrumentos, a posição aqui da lente gera um reflexo, eu fico vendo aqui o tampo da coluna de direção o tempo todo, isso aqui atrapalha um pouco, mas vamos falar aqui em comportamento de motor, desse motor 1.6 THP, é um motor super interessante. O primeiro carro que foi equipado com ele na PSA foi o Peugeot 2008 de primeira geração e depois ele foi ganhando outros modelos. E esse carro aqui
chama atenção porque ele oferece um comportamento legal, é um motor que tem muito torque, muita potência, mas a transmissão dele já é uma transmissão mais cansada. Essa caixa de 6 marchas já é uma caixa antiga, tem uma relação que busca privilegiar a eficiência e não a esportividade. Por outro lado, você percebe que o C4 tem um acerto de suspensão bem mais dinâmico, bem mais esportivo, mais divertido que o Aircross. O Aircross é um carro muito alto, tem um acerto um pouco mais elevado, né? Um carro ali que quando você entra numa curva com um pouco mais de velocidade, ele oscila um pouquinho, e nesse carro aqui você tem um comportamento mais esportivo. Então, para um cara que busca mais esportividade, talvez o C4 seja a melhor opção do que quem precisa mesmo é de espaço interno. Ô Jabula, você nem precisa fazer muita força não, bicho. Não tem nada não. Entre prós e contras, o C3 Aircross realmente hoje é uma opção melhor que o C4 Cactus, né? Ainda mais considerando que esse aqui já está em fim de vida e esse chegou ao mercado agora recentemente, né? Pois é, C3 chegou com uma proposta nova, é um carro ali que teve um planejamento para ser uma opção familiar para 7 lugares, né? Essa versão aqui tem 5, e se você adiciona os 7 lugares, a versão, com os 2 bancos extras, o preço ainda fica mais barato. Esse carro custa 140 mil, esse carro 130, os dois nas suas versões Shine. Com 7 lugares vai para 136.600, ou seja, ainda sobra 3 contos de gruja ali para você poder pagar o seguro. Então, tudo isso aqui torna o C3 Aircross uma opção bem mais interessante, pois tem muito espaço, o acabamento é bom. Outra, está nascendo agora e esse aqui está na boca da espera, né? Perto do adeus. Então, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal. E se você quer saber mais sobre o C4 Cactus Perdedor ou C3 Aircross, vá lá no autopapo.com.br. Além dos 2 modelos, temos seus concorrentes, falamos de caminhão, bicicleta, dica de legislação, dica de manutenção. autopapo.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Valeu!